José Maria Dias Queiroz, mais conhecido como Dias Queiroz, nasceu no dia 25 de novembro de 1845, na cidade de Póvoa de Varzim, em Portugal. Ele é considerado um dos maiores escritores da língua portuguesa e uma figura central do realismo em Portugal. Dias de Queiroz estudou Direito na Universidade de Coimbra e começou sua carreira como diplomata, servindo em países como Inglaterra e França. A experiência no exterior influenciaram bastante na sua visão de mundo e moldaram sua escrita. A obra literária de Dias Queiroz é marcada por uma profunda crítica à sociedade e aos valores tradicionais de Portugal. Seus romances retratam de forma realista e sátrica os problemas sociais, a corrupção, a desigualdade e a hipocrisia da época. Um de seus romances mais conhecidos é Os Mais, publicado em 1888, que retrata a decadência da burguesia portuguesa do século XIX. Outras obras importantes incluem O Crime do Padre Amaro, O Primo Basílio e A Cidade às Serras. Eces de Queiroz era conhecido por seu estilo de escrita refinado, sua ironia e seu poder de observação. Ele sempre explorou bastante a psicologia de seus personagens, de maneira profunda, revelando suas fraquezas e contradições. Infelizmente, ele chegou a falecer no dia 19 de agosto de 1900, aos 54 anos de idade. Mas até hoje ele deixou um legado da, da língua portuguesa. Quando se fala de realismo, de tudo na língua portuguesa, tem como ser levado a Eces de Queiroz, tanto que até hoje ele é estudado em escolas, em universidades e tantos outros lugares. É se falar do nome de Eces de Queiroz, que teve um papel tão importante na língua portuguesa. Eu vou falar sobre o resumo da obra. A história se passa em Lisboa na segunda metade do século XIX, onde Afonso da Maia, um nobre e rico proprietário, conhece Maria Eduarda Runa e eles se casam. E desse casamento nasce o único filho do casal, Pedro da Maia. Pedro ele era muito ligado à mãe, e quando ela morreu, ele ficou muito abalado, mas ele conseguiu se recuperar quando conheceu Maria Monforte, filha de um traficante de escravos. Afonso da Maia não aceita muito bem o relacionamento do filho, mas eles decidem se casar mesmo assim, e deste casamento nascem duas crianças, Maria Eduarda e Carlos. Um pouco depois do nascimento do menino, Maria Monforte ela não se sentia satisfeita, então ela acabou se apaixonando por Tancredo e fugiu com ele levando Maria Eduarda. Quando Pedro descobre a fuga, ele volta para casa do pai desesperado, levando Carlos com ele, e escreve uma carta e logo depois ele comete suicídio. Aos cuidados do avô, Carlos recebe uma educação muito boa e, passando os anos, ele decidiu transferir-se para Coimbra para poder estudar medicina. Ao se formar, ele volta, abre um consultório e acaba se apaixonando por uma mulher chamada Maria Eduarda, mesmo acreditando que ela fosse casada com Castro Gomes. Ele tenta se aproximar de Maria Eduarda, porém sem obter êxito. Só que essa aproximação acabou sendo inevitável quando a governanta da casa dela ficou doente e ela precisou dos cuidados de Carlos. Com essas visitas frequentes, eles acabaram se envolvendo e resolveram ter um romance. Como ele acreditava que Maria Eduarda era casada, ele decide se encontrar escondido com ela na Quinta Casa dos Olivais. Só que quando o Castro Gomes descobre o relacionamento dos dois, ele decide contar a Carlos que eles não eram casados, pondo fim a um relacionamento proibido. Passado-se um tempo, Maria Eduarda acaba recebendo alguns papéis relacionados à herança que a mãe dela tinha deixado. Só que quem recebe esses papéis é Carlos. E ao ver o sobrenome escrito nos papéis, ele acaba descobrindo que os dois eram irmãos. Só que Carlos ignora esse fato e continua o relacionamento com Maria Eduarda. Quando Afonso da Maia descobre o segredo, ele acaba morrendo de desgosto. Um tempo depois, Maria Eduarda também descobriu e ela vai para Paris, onde tempos depois acaba se casando. Para esquecer a tristeza, Carlos decide viajar pelo mundo e 10 anos depois ele regressa a Portugal para se encontrar com os amigos. Concluída a leitura de Os Maias, é possível perceber que o autor Eces de Queiroz faz uma representação minuciosa dos espaços sociais internos e externos, onde estão situados os personagens. Ao representar esse ambiente, o escritor deixa evidente essa crítica à sociedade portuguesa, denunciando a corrupção, a superficialidade e a mentalidade retrógrada que rege a burguesia. Eu vou falar sobre os personagens e suas características. Afonso da Maia é o personagem mais valorizado por essa e é o mais simpático do romance. É um homem de caráter, culto e requintados nos gostos.
Funciona como estilo da família e é para ele que todos se voltam nos momentos de crise. Em opção ao seu pai, Caetano da Maia, partilha as ideias liberais e ama o progresso, fruto de um esforço sério e não de uma utopia romântica. É generoso com os amigos e os necessitados, não abdicando dos seus sérios princípios morais. A grande preocupação de boa parte da sua vida foi tudo fazer para que o destino do seu neto Carlos não fosse idêntico ao do pai, Pedro da Maia. Mostra-se inexpressível na aceitação da relação do filho com Maia, forte, despravando as suas origens familiares duvidosas em consequência desse amor fatal. Acaba por perder o filho Pedro e uma neta. Maria Eduarda Runa, linda morena, mimosa e um pouco adoentada. Filha de conde de Runa, casa com Afonso, um jovem revolucionário e liberal, cujas ideias progressivas a atormentam, levando o casal ao auxílio em Inglaterra. A vida nesse país, ao qual nunca se adaptou, tomou ainda mais melancólica e doente, encontrando refúgio numa devoção religiosa exacerbada. Assim, não confiando numa educação britânica e assumindo-se católica praticamente, chama o padre Vasque para educar o Pedrinho, único filho do casal. Odiava a Inglaterra e morria de saudade de Portugal. Era uma mãe superprotetora que não conseguiu fortalecer o caráter do filho, preparando-o para enfrentar as dificuldades da vida. Pedro da Maia, único filho de Afonso da Maia. Mais tarde, torna-se um jovem problemático devido ao meio social. Lisboa, que frequenta a vida boêmia, e a um catolicismo mórbido, desenvolvido na sequência da morte da mãe, de quem herderá a fragilidade de caráter, mas um dia de crise finda e a transformação consumar-se devido à paixão obsessiva por Maria Monforte, cujas origens sociais são eticamente reprováveis. Apesar da obsessão paterna, este homem, personagem romântica por excelência, deixa-se afastar pela paixão. Casa, tem 2 filhos e é traído pela mulher, que foge com um belo italiano. Afonso, com ele tinha cortado relações, acolheu-o indignado com a sua fraqueza de marido traído. Apesar da piedade paternal de Afonso, Pedro acaba por se suicidar, vítima de uma mulher que o precipitou no abismo da perdição. A construção do personagem de Pedro obedece ao canênio naturalista. As suas características psicológicas e o meio social em que se move e a sua educação são determinantes na formação da sua personalidade. Maria Monforte destaca-se no universo feminino do romance, quer pela sua beleza avassaladora, quer pela irreverência às normas discriminatórias da sociedade ocidentais. Na verdade, era herdeira de uma fortuna ganha à custa do tráfico de escravos, atividade exercida pelo seu pai. Daí ser conhecida como negreira, envolver-se em várias aventuras amorosas, o casamento com Pedro da Maia, a fuga com o italiano Tancredo e mais tarde em Paris com outros homens. Rejeita a fortuna do marido, parte à aventura, levando a filha e abandonando o filho, provocando a destruição da família. Era uma mulher social, dominadora, egoísta e provocava as invejas
mulheres que se diziam suas amigas para conseguir frequentar suas ressurreições no palácio de Arroios, pois por orgulho nunca aceitou ajuda financeira dos maias, mesmo nos piores momentos da sua vida. É nela que radicam todas as desgraças da família Maia. Maria Eduarda da Maia é apresentada como uma deusa transviada, um ser superior que se destaca no meio das mulheres. É uma mulher muito bela, alta, loira, elegante e requintada, envolta numa áurea de mistério, o que aumenta o seu poder de sedução e sensualidade. Surge em Lisboa como sendo a esposa do brasileiro Castro Gomes, com quem vivia há 3 anos. Quando inicia o relacionamento com Carlos, revela-se uma mulher sensata, equilibrada, doce e com um forte sentido de dignidade, recusando-se a aceitar dinheiro de Castro Gomes e até de Carlos. Mostrava-se solidária com os mais necessitados, era culta, pois conhecia os grandes nomes da literatura e da música do seu tempo, e fascinava Carlos e seus amigos. Maria Eduarda foi vítima desde logo do seu passado e das suas circunstâncias em que viveu, isto é, de forças trágicas que controlava o que estavam relacionadas com a irresponsabilidade da própria mãe. Encarna Hierônia romântica, perseguida pela vida e pelo destino, mas que acaba por encontrar ainda que, momentaneamente, a razão da sua vida, na paixão e no amor desta personagem. Essa destaca sua bondade, ternura, cultura, gosto, requintando e, sobretudo, a dignidade com que assume a situação trágica que atinge. Eu vou falar sobre a segunda parte dos personagens e começando pelo Carlos Eduardo da Maia, que é o personagem principal do livro. Ele é amante da ciência e das mulheres e um diletante, visto que exerce sua profissão devido ao prazer e não pelo trabalho em si. Tancredo é um príncipe napolitano italiano cujo Pedro fere acidentalmente em um acidente de caça e o acolhe em sua casa. João da Ega era amigo e confidente de Carlos da Maia. Ele era filho de uma viúva rica e beata, que tem sua origem por Celorico de Basto. João Álvares de Castro Gomes, mais conhecido como Castro Gomes no livro, ele é marido de Maria Eduarda e antagonista de Carlos. Ele é o terceiro vértice do triângulo central da história. Então, a parte que eu irei falar é sobre a parte do característica do realismo presente no livro. Realismo e naturalismo têm em comum a concessão de uma literatura que representa essencialmente a realidade objetiva do seu tempo. Ambas as correntes têm na origem práticas vindas das ciências naturais, nomeadamente a prática da observação e da análise, transportadas na literatura para a sociedade, no sentido de levar a cabo a análise referida. Ambas as estéticas dão grande visibilidade à descrição. Esta análise passa também pela preocupação de facultar o máximo de informações das personagens, com a indicações municiosas de hábitos, comportamentos, conflitos íntimos, espaços frequentados ou habitados. O romance naturalista apresenta personagens determinadas ou controladas pela associação, pelo meio social e pela educação recebida. Os comportamentos das personagens explicam-se cientificamente a partir dessas condicionantes. O romance realista não vai tão longe nesse âmbito. Forças de natureza irracional ou trágica interrompem e determinam o percurso das personagens. Carlos Maia, apesar da educação recebida, falha. É o seu destino.
O narrador do romance realista ou naturalista caracteriza-se pela imparcialidade, ao contrário do narrador do romance romântico. Esta imparcialidade apresenta como uma das suas marcas o recurso ao discurso indireto livre. Ambas as escolas literárias apresentam uma finalidade social e didática, pois procuram apresentar aspectos da realidade tal como ela é, não recuando perante a exibição de chegas sociais, no sentido do leitor tomar delas consciências das necessidades de transformar a sociedade. Hoje é terça-feira, 7 de junho, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa. Esse nosso gesto, essa nossa homenagem é para lembrar a importância desse direito fundamental para a democracia.